Você vai sair bonita aí com esse negócio azul na... Uhum. Vamos lá, pessoal, nós vamos começar aqui novamente o Fala Mestre. Vamos retomar o assunto da categoria O, tendo em vista que o último vídeo, né, que nós fizemos saiu um pouco baixo, tivemos um problema aí no som. Convidamos aí novamente o Jailton aqui da POSP, subsede de Adema, para conversar sobre a questão da categoria O, nesse momento aí em que nós temos as atribuições. Então vamos repetir algumas perguntas, né? E depois vocês podem colocar as dúvidas aí no Face. E quem sabe, né? Fazer mais uma vez para solucionar a dúvida do pessoal. Então pode se apresentar aí, Jailton. Boa tarde, eu sou Jailton, sou professor de Sociologia da rede estadual aqui em Diadema e estou vice-coordenador da subsede APOESP Diadema neste mandato atual. Bom, lembrando aí as categorias O, né, a questão da contagem, parece que já deu problema, né? Tem que ficar retomando lá Kagoi, a questão das contagens do categoria O. Bom, Jailton, a pergunta que nós fizemos está ligada aí ao quê? A categoria O ele tem um contrato por um tempo determinado. Então ele vai lá, ficou 3 anos, fechou o contrato. Aí entrou um outro categoria O, novo. Esse novo vai ficar na frente do cara que está antes? Então, olha, agora nós temos já não só as resoluções, como os comunicados conjuntos que a Secretaria publicou agora essa semana. Antes nós não tínhamos, né, naquela outra. Então, aqui estabelece o quê? Um novo modelo de contratação. Então, não será mais regido pela Lei 1093. Isso, no meu entendimento, no dia 24, nós teremos uma reunião 28, uma reunião da POSP com o jurídico para debater o processo de atribuição de aula. Tá? Mas, no meu entendimento, lendo as resoluções, o meu entendimento é que não terá isso. Todos os professores terão a sua pontuação de acordo com o seu tempo de serviço e os seus títulos. É isso. E só para um adendo, o professor 2018, ao que parece, estendeu o contrato, não vai ter extinto o contrato, ele vai ter mais um ano que foi prorrogado. Parece que tem essa ideia também. Não é isso, é assim. Os professores contratados em 2018, 2019 e 2020, esses já terão a possibilidade 2018, 19 e 20, que não tinham tido um contrato em 2017 de categoria V. Então, se ele abriu o contrato de categoria V em 2017, não conseguiu pegar aula naquele ano e pegou aula no ano seguinte, em 2018, esse de 2017, ele não vai conseguir fazer a inscrição já no primeiro momento, que é agora em 17, de 17 a 27 do 11. Então, quem vai conseguir fazer a inscrição de 17 a 27 do 11? Aqueles professores que tiveram contrato em 2018, 19 e 20, abertos, sem o categoria V. Então, mas esse contrato de 2018 não seriam os 3 anos? 2018, 1 ano, 2019, 2 anos, 2020, 3 anos. Isso. Aí seria extinto. Mas quando veio o lance da duzentena lá, eu lembro que foi prorrogada e prorrogou o contrato de 2018 para mais um ano de prorrogação de contrato. No caso, ele não vai ter que fazer o contrato, só vai ter que fazer a inscrição e participar da atribuição sem processo simplificado. É isso? Não, vai ter o processo. O que eles chamam de processo simplificado é a inscrição que você faz e a partir da inscrição, que antes era provinha, agora não tem mais a provinha, mas os seus títulos. Então, a sua graduação, certificados, diplomas e tal, que você tem de mestre, doutor. Aqui mudou também, né? Então, pós-graduação. Não tem mais, só pós-graduação agora. Mestrado, agora é mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado apenas. Os cursos que não contam. Mas a graduação conta. Sim. Tá? Então, a sua graduação conta ou graduação que você tenha no seu nível de formação ali, na sua área de formação. Né? Então, isso conta. Então, essa alteração é que teve, porque tem a meta 18 que eu falei para vocês, que o governo tem que cumprir, e ele não cumpria. E o STF determinou o seguinte, olha,
Lei 1093 não pode mais existir. Então, agora vem com uma nova forma de contratação, que eles pegam a Resolução 72, que é da atribuição de aula, mas não falam em qual lei vocês serão, né, vocês, professores candidatos à contratação, serão contratados, em qual o regime continuará o mesmo, mas não tem uma lei ainda específica para isso. O que nós temos é o processo de atribuição, a Resolução 9 e a Resolução 10, que disciplina isso. Nas conversas lá com a secretaria, a duzentena extinguiu mesmo? Será que ela pode voltar? Por esta, no meu entendimento, como eu estou falando, no meu entendimento, nós vamos ter ainda a nossa reunião de jurídico. No meu entendimento, lendo as duas portarias aqui, acabou duzentena. Acabou, não existe mais duzentena. O que existe é aqueles professores que estão na ativa, o processo de inscrição antecipado. Aqueles professores que não tiveram os seus contratos feitos agora, ou que tiveram o contrato interrompido por ser 2017, esses terão a sua inscrição em janeiro. Essa é a única diferença. Então, um faz agora em novembro e o outro faz em janeiro. O que não está certo também, Jailton, é se esse que é do 2017 fizer a sua inscrição e participar da atribuição e tiver mais ponto do que o 2018 ou 2019, a pontuação ele vai para o fim da fila, na lista, na estágio. Não, a pontuação ela vai seguir os critérios que seguem para o efetivo e para o F, que é os seus títulos e tempo de magistério. Então, fez a inscrição, a atribuição será feita em janeiro para os professores categoria O, a partir de 21 de janeiro. Começa esse processo de atribuição. Então, no processo de atribuição, a diretoria vai classificar os professores de acordo com a sua pontuação, independente se tenha feito a inscrição em novembro ou se tenha feito em janeiro. Mesmo tendo um novo contrato. Mesmo tendo feito Todos terão um novo contrato. Todos os professores candidatos à contratação terão um novo regime contratual. 2017, 2018, 2019, 2020. 2020, 2015, 2016. É uma nova portaria? Todos vão ter uma nova portaria? Todos vão ter uma nova portaria, porque aí esse contrato se extingue e aí vem um novo regime de contratação. Né? O que você tem agora é a garantia de ter o seu processo de inscrição garantido, para quem está na ativa. Teve o processo de inscrição garantido, a contratação, a forma de contratação do ano que vem, ainda não foi publicada. Então, nós vamos ter a forma de contratação publicada. Né? Nesse interim também, a POSP Central já teve uma reunião com o secretário, que discutiu alguns pontos sobre isso, e vão ter uma outra também, né? Se não me falha a memória, para essa semana que entra agora. Então, vão sentar para discutir uma série de pontos relacionados à atribuição. Jair, e para quem quer entrar agora? Quem não tem contrato nenhum, zero, quer entrar na rede? Ou quem é categoria V, categoria O? Que quer fazer um contrato, pessoal que não entrou na rede ainda. Então, olha, nós temos duas situações. Aquele professor que se inscreveu em 2019, mas em 2020 não conseguiu pegar aula, se ele abriu um contrato de categoria V, ele entra naquele caso lá de fazer a sua inscrição só em janeiro. Se ele fez a sua inscrição em 2019, em 2020 não atribuiu aula, mas também não abriu o contrato como V, ele já faz a atribuição esse ano. A inscrição já faz... A inscrição, desculpa. É nesse período de 17 a 27. De 17 a 27. Como O ou como V? Como O. Como O. Tem alguns casos aqui, que eu vou levantar aqui, já é o seguinte, a gente tem que ter que verificar isso aí. Né? Por exemplo, né, a minha esposa, ela fez a inscrição ano passado, não conseguiu pegar aula, não abriu o contrato de categoria V e não está liberado para ela na sede para poder fazer a inscrição. Então nós temos esses casos. Ela fez lá ela fez um documento, né, um requerimento, mandou para a diretoria de ensino, por e-mail, né, e até agora eles não responderam.
Mas nós temos casos, assim, você falou um caso específico, entendeu? Que extrapola um pouco aquilo que está no próprio documento da Secretaria de Educação. Então, Mário, esses casos, a gente tem que fazer um levantamento desses casos para a gente poder discutir isso com a diretoria de ensino. Se for possível, inclusive, antes da reunião que nós vamos ter com ela, nós teremos uma reunião também. Eu tenho 2 casos já. Na próxima semana, se não me falha a memória, dia 24, às 15 horas. Se não me falha a memória. Tá? E aí, a gente tendo esses casos em mãos, com nome, com tudo, a gente já leva para ela. Agora, o importante é que a pessoa tenha o comprovante de inscrição do ano passado. Porque a resolução aqui ela é muito clara. Ela é muito clara nisso. Fez a inscrição no ano de 2019, não teve aula atribuída, o período de inscrição dela é de 17 a 27. Tá certo. Uhum. O efetivo, que pega um segundo cargo, contrato O, ele consegue transferir os pontos? Não. Ele não pega na frente do categoria O. Não, nem efetivo e nem F que, porventura, queira acumular como O. Mas e os títulos? Se ele tem algum título, o título conta do efetivo que vai para o O. Se ele tiver de mestre ou doutor agora. Uhum. Tá? A única coisa que vai contar agora, nesse momento, é mestre ou doutor. A formação, a graduação na mesma área de formação, ela não vai constar como ponto, ela vai constar como possibilidade de desempate? De aula. De aula. Então, vamos lá, então. Professor aposentado, se aposentou e faz um contrato de O. Ele leva a pontuação dele também para a categoria O. Pelo menos isso foi feito em algumas... Às vezes, ano passado, nós temos alguns casos assim, específicos. Leva? Essa era a portaria 20, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Não lembro. Era a portaria 20 que nós inclusive, no processo de atribuição de aula, nós, sindicato, fomos pegos de surpresa por esta resolução. Foi tema de parar a banca de atribuição de aula, sentar com a diretoria de ensino para verificar tudo isso, né? E aí, com a resolução em mãos, aí o processo de atribuição continuou. Que era o quê? O professor aposentado, ou professor, inclusive, de escola particular, comprovando que ele, de fato, havia trabalhado anteriormente ao processo de atribuição, mas comprovado, ou com a carteira de trabalho, ou com a ficha 100, né, no caso no Estado, enfim. Comprovando, ele levava o que foi chamado tempo de experiência. Então, ele não tinha lá o tempo de magistério, não sei o que, atribuído. Mas ele tinha atribuído o tempo de experiência, que era 0,001. Só que pega 25 anos, 27, 30 anos de aposentadoria, quanto isso vai dar? Né? Então, vai já passar os professores categoria passa O. todo mundo. Sobre a questão da licença, né, da licença maternidade, licença gestante, quais aí os direitos do O, que às vezes, né, na escola deixam de avisá-los, né? Sim. Licença maternidade. Para os professores categoria O, 120 dias. Para os professores efetivos e F, 180 dias. Mas nós, com liminar, temos garantido para todas as professoras categoria O a licença maternidade de 180 dias, com um acréscimo que os professores efetivos e o F não têm, que é mais 15 dias de licença maternidade. Então, os professores categoria O têm esta possibilidade de ou trabalhar 2 horas a menos durante 15 dias, durante 30 dias, ou ter 15 dias de licença amamentação. Amamentação, né? Isso. Muito bom. Categoria O, consegue, talvez, aí transformar-se em F? Professor categoria O para transformar em F, só no caso, nós temos ganho alguns casos,
né, mas também perdemos alguns, porque depende da vara em que o processo é tramitado e do juiz, né, mas o importante é que a gente vai criando, nossa, como que fala? Fugiu agora. Eu tô no meu- Precedente, né? Precedente. Precedentes, jurídico. precedente para que a gente faça disso algo que será já natural, que é o professor Categoria L, categoria E. categoria O, que em 2007 estava como professor OFA, que era ACT, depois virou OFA, até 1º de junho de 2007. Em 1º de junho de 2007, se esse professor tinha vínculo e, de repente, no 1º de junho ele tinha aula em substituição e essa aula em substituição caiu, né, o professor voltou, na mudança da lei, exatamente na mudança da lei, ele ficou sem aula. Então, esses casos, ele pode voltar a ser professor categoria F. Aqueles professores que foram contratados a partir de 2 de junho de 2007, não há nenhuma possibilidade. O que há, como eu falei no início, é a nossa briga para que o governo implemente uma nova forma de contratação, garantindo os mesmos direitos que tenha professor efetivo e professor F. Eu queria só. Categoria O, só fazer uma pergunta sobre categoria O, se ele não pegar aula no começo do ano, ele perde o contrato. Né? O pessoal perguntou muito. Se o professor, por exemplo, vai atribuição e não pega aula, ele não consegue aula no primeiro de atribuição, e ele foi eventuar, por um acaso, ele não pega aula no começo, aí ele vai eventuar, ele pode perder o contrato dele? Ou Virar perder o contrato V? de O e virar V e ter que contratar o resto, ou ter que eventuar o resto do ano? Não, Não tem esse risco. não tem esse risco. O que Fica acontece? suspenso o contrato. Né? Isso, o contrato de O dele vai ficar suspenso. E qual que vai ficar ativo? O contrato de V. A partir do momento que ele consegue atribuir a aula de o contrato V é quem fica suspenso. Uhum. Então, suspende o V e fica o de O. Fosse uma balança, né? Isso, só que, vamos supor, no meio do ano ele perdeu novamente as aulas. Pegou só aula em substituição. Sim. Perdeu as aulas no meio do ano e tal. Opa, não posso ficar sem aula. Aí ele pode arranjar alguma escola para voltar a trabalhar como V. Aí aquela suspensão, ela é interrompida e aí volta a ativar o contrato de V. Mas não impede que ele continue participando dos processos de atribuição de aula, que inclusive agora ele houve uma alteração. Todas as atribuições, elas agora passarão a ser pela sede. Então o professor vai lá, se inscreve na sede, verifica as aulas que tem, se teve alguma aula que interessou, ele vai lá e se coloca como candidato àquelas aulas. Aí a diretoria de ensino vai fazer o processo de atribuição pela classificação. Se teve mais de um professor que indicou aquelas aulas, então vai pelo processo de classificação. Se ele já tiver tido a aula atribuída, aí além disso ainda vai ter a questão do horário, de verificar se o horário dele é compatível ou não. Por causa do acúmulo, né? Por conta das E aulas. o categoria O, ele pode ter acúmulo estado e prefeitura, estado e particular. Estado. Estado. Olha, não existe acúmulo estado e particular. Só existe acúmulo estado e município. Ou estado e o órgão federal. Então, uma escola federal e tal. Só nesses casos. Vale para o O também. Vale para o O também. Funcionário público geral, né? Funcionário Outra coisa, de Jair, maneira geral. que a gente não debateu aqui, mas é a questão do professor. Você vê, então o professor categoria S, que o categoria S, ele é o eventual do categoria F. E tem um categoria V, que é o eventual do professor categoria O. No meu caso, eu sou as duas coisas. Eu sou categoria O e sou categoria S, porque eu sou ainda... Remanescente de 2007. De 2007, né? Então, assim, nós temos alguns casos específicos aí,
que a POS ganhou alguns processos, do professor categoria S, que estava dando aula, e entrou com a ação, e ele conseguiu virar categoria F, em alguns casos. Ele precisa ter aula atribuída. Tem aula atribuída, entra com a ação no juízo, uma liminar, né? Inclusive, nós temos alguns casos aqui que assim, vários casos, né, que nós conseguimos. Inclusive, um colega nosso aqui da própria POS, né, que foi contemplado. Na dúvida da categoria, é só olhar o Olerite, né? A pessoa que estiver em dúvida, eu sou S, eu sou O mesmo, eu sou V. Ele vai lá no Olerite vai estar. É assim, Ricardo. Olha, o categoria S, ele tem a portaria aberta lá. A minha, por exemplo, está aberta lá aqui no Anchieta, no Padre Anchieta. Uhum. Só que assim, eu praticamente nunca usei depois de 2007 para cá, nunca usei, porque eu sempre tive o contrato como categoria O, virei a categoria L, depois virei categoria O. Então assim, eu nunca usei o categoria S. É assim, tem uma forma também, assim, para mim fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter umas aulas atribuídas como categoria S. Tem que ser aula de F. Entendeu? Eu não sei se você com aula atribuída como O, se você consegue pegar aula como S. Eu não sei. Não, você não consegue como S na mesma diretoria. Então, na mesma diretoria de ensino, se você tiver o contrato aberto como O, na mesma diretoria você não consegue pegar aula como S. Mas se você for para outra diretoria, então vamos supor, você é O em Diadema e vai ter aula como eventual em São Bernardo, você pode reativar o seu contrato de S. E o S, diferente do V, ele tem direito, se ele começa a trabalhar, ele tem direito a usar o IANSP. O IANSP, isso é. E o professor categoria V não tem. Né? Então, ele tem esse diferencial ainda. Outra coisa também, pegando o gancho da diretoria, o categoria O, ele se inscreve na diretoria, né, no caso nós da Diadema, e depois abre lá no GEDAI, pelo menos foi isso ano passado, para ele se inscrever em outras diretorias, se ele quiser. Aí ele vai, ele pega o BO, né, o chamado BO da escola, da outra diretoria, da outra cidade, e leva para a sua GOI. Você sabe dizer se isso, pelo menos foi o que ocorreu esse ano, até março, sabe dizer se isso vai continuar no que vem, ou se ainda não tem nada certo? Então, mas isso é no processo de inscrição emergencial. No processo de atribuição inicial, isso não ocorre. Legal. Né, o processo inicial é só naquela diretoria. Passado o processo de atribuição inicial, as diretorias de ensino têm autonomia para abrir um processo emergencial. Neste contrato emergencial, nesse processo emergencial, aí o professor que está inscrito aqui, ele pode se inscrever em outras diretorias de ensino. Legal. Então, se o cara, às vezes, o professor, né, no caso, às vezes não conseguiu aula aqui e abre outra diretoria, ele pode ir para outra diretoria, mas aí tem um problema, porque se ele for para outra diretoria, vamos supor, abre outra diretoria, ele vai. Aí ele pode ter sede na outra diretoria, mesmo estando inscrito principalmente nessa. Não, aí o que ocorre? Vai ter aula primeiro aqui. Aí o que ocorre? Ele não tem aula aqui. Ele foi para outra diretoria, pegou a aula lá, o contrato dele passa a vigorar lá. Não vigora mais nesta diretoria. Legal, é bom saber. Tá? Então, por isso essa possibilidade de você transferir a diretoria no processo emergencial. Por quê? Tô aqui até junho, julho, não consegui pegar uma aula, mas na diretoria de São Bernardo tá cheio de aula. Faltando professores. Faltando professor. Ou na Sul, né? Ou na Sul tem bastante. E ele pode estar aqui, completar lá e continua aqui. Né? Se ele estiver aqui, ele completa a aula lá, se ele quiser, e continua trazendo o BO para cá. Não. Se ele tiver aula aqui, ele não pode, a partir do momento que tem aula atribuída aqui, ele não pode se inscrever em outra diretoria. Porque ele já está com o processo aberto aqui, o contrato aberto aqui. Legal. É um contrato só, né? Sim, legal. Sobre a questão previdenciária, a gente está falando que é desde 2017 aí, pessoal, como é que fica aí? Tivemos agora a mudança, né, da Previdência, eles vão pagar mais? Não vão receber? Não, o que acontece? Com a alteração da reforma da Previdência, né, que ainda veio no processo do governo Temer e tal, o professor categoria O, como ele é regido pela regime geral de previdência, então o professor categoria O segue toda a legislação do regime geral.
que é 40 anos de trabalho. Para o professor categoria O, na minha avaliação, ele acaba tendo uma vantagem em relação aos professores estatutários ou F, seletistas. Por quê? Porque no nosso caso, é 40 anos de efetivo exercício. Uhum. Então, desconta a licença médica que você teve, licença saúde que você teve, fez uma greve, desconta. Então, tudo que é possível descontar, desconta desses dias. Então, a gente tem que trabalhar mais. No caso do professor categorial, como é pelo regime geral, é 40 anos de trabalho, não de efetivo exercício. Por quê? Porque é 40 anos de contribuição. Naquele mês você contribuiu com 10 aulas, você contribuiu com a Previdência. Só corta nas quarentenas. Na quarentena corta, porque aí você não contribuiu, você não contribui. Isso. Então, aquele período, a não ser que você contribua com carnezinho. É possível o UOL fazer esse carnê? É possível. Aquela contribuição individual naquele período em que você está parado. Então, eu vou ficar 40 dias parado. Você vai lá e paga a mensalidade individual. Só que você tem que se dirigir à Previdência para fazer isso. Interessante. Bom, Jailton, acho que é só, né? Sim, eu acho que por enquanto é Fizemos só. aí, Aí né? a gente vai, se o professor tiver dúvida, Isso. quiser mandar aí, a gente... Só os professores mandarem as suas dúvidas e logo vamos ter mais uma entrevista aí no Fala Mestre, né? Não precisa, no caso das dúvidas, né? Eu acho que nem precisa de uma nova... um novo papo desse. Pode entrar em contato. Vocês recebendo... olha, tem essas dúvidas, eu passo para vocês e vocês respondem. Ótimo, então isso aí. Então, vai ter uma ponte de comunicação aí também com o Jailton. Tá bom? Então, obrigado aí a todos.